Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade. Também a Igreja é a única, a Igreja verdadeira. Aqueles que são os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que formam a Igreja do Senhor, são os únicos que detêm a verdade, que é Jesus Cristo. E se for preciso, eles dão suas vidas por essa verdade. Nós vimos, irmãos, em nosso último estudo da verdade e dos ensinos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de sua carta, escrita para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam na capital do Império Romano, cidade de Roma, vimos Paulo nos deixar completamente confortável com relação à salvação proporcionada a nós pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Paulo disse que nós temos a fé de nosso pai Abraão, uma fé que não é da lei de Moisés, porque a lei não é fé. Nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, sem nunca ter visto Ele. Apenas nos disseram, isso é fé. A lei de Moisés, a lei de Deus não é fé, é obediência, é ordem. Fé é acreditar no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador de sua vida, sem nunca ter visto Ele. Qual a prova que tem? A fé. Porque o Espírito Santo foi colocado dentro desta pessoa. E ela tem fé inabalável nisso. Então Paulo ainda no capítulo 5, que nós estudamos ontem, ele ainda diz que todos nós temos sido justificados e salvos do inferno pela fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, nós temos a paz com Deus através de nosso Senhor. Livre acesso a Deus. E não somente isso, irmãos, mas também nos alegramos nas tribulações. Não porque queremos sofrer, e tribulação é sofrimento, mas é porque através dessas tribulações é que adquirimos paciência. E junto com a paciência vem a experiência. E o homem só pode ter esperança em alguma coisa se adquirir primeiro a experiência. E uma vez de posse da esperança através da experiência, um sentimento tão nobre desse como a esperança, o homem não pode se confundir de jeito nenhum. E por quê? Exatamente porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso temos essa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele foi o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou, por causa do Espírito Santo derramado em nossos corações. Porque Jesus Cristo foi quem fez esse grande milagre de nos unir novamente com o nosso Deus. Pois estando nós ainda fracos e condenados, separados de Deus, ainda como inimigo de Deus, Ele, Jesus Cristo, teve a bondade de morrer no tempo certo por todos nós, que antes éramos considerados por natureza inimigos de Deus por causa de nossos pecados. Por causa de nossos pecados, éramos considerados inimigos de Deus. E até pode ser, irmãos, que por alguém de bom coração, uma pessoa boa, pelo seu amigo, você ouse até morrer no lugar dele. Mas Deus fez muito mais do que isso, irmãos. Através de Jesus Cristo, Deus provou seu amor verdadeiro que tem por nós, permitindo que Jesus Cristo morresse por nós, quando nós ainda éramos pecadores inimigos declarados dele por causa dos nossos pecados. Não era nós que dizíamos que eram inimigos. Eram as nossas ações, os nossos atos de erros, de coisas ruins, que faziam com que nós nos declarássemos inimigos dele. Porque Deus é bom, santo, limpo. Todas as coisas que a gente fazia suja, a gente estava declarando inimizade a Deus. Não era só dizer, mesmo que dissesse que cria em Deus, mesmo que dissesse que amasse a Deus, mas fez coisa errada, estava declarando guerra a Deus. Porque quem faz coisa errada está do lado do inimigo. Então, nós éramos assim por natureza, éramos inimigos de Deus, mesmo sem querer admitir isso. Mas mesmo assim, Jesus Cristo morreu por nós, seus inimigos. Por causa disso, nós agora, por causa de Jesus Cristo, teremos mais contato e carinho e amor com nosso Deus. Jesus Cristo nos uniu através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E não somente isto, mas também nos alegramos muito em Deus, porque através da coragem e sacrifício de Jesus Cristo, conseguimos fazer as pazes com nosso Deus. Voltamos para o nosso Deus. Portanto, se pelo primeiro homem que existiu, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e junto com esse pecado a morte também entrou, porque
antes do pecado, ninguém iria morrer. Não existiria morte. Mas agora que a morte entrou através do pecado de Adão, todos os homens têm que morrer, porque todos os homens foram feitos pecadores também, igual a Adão. Então, até a chegada da lei de Deus dada a Moisés lá no deserto, no Monte Horebe, estava o pecado no mundo pintando e bordando. E a morte também reinou nesse período, ou seja, período de Adão até Moisés. Quando recebeu a lei de Deus, a morte reinou. E até sobre aqueles que não pecaram do tamanho do pecado de Adão. Porque se pela desobediência de um homem, ou seja, de Adão lá no paraíso, todos os homens foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem, Jesus Cristo. Todos serão feitos justos e salvos e cumpridores da lei de Moisés. Como é isso? Isto é, só aqueles que aceitarem e obedecerem Jesus Cristo como Salvador. Desse jeito, ficamos então pensando, será que a lei de Moisés veio para que o pecado aumentasse ainda mais? Porque foi com a lei de Moisés que tudo foi considerado pecado. Se não tivesse a lei, não tinha pecado. Não é que o pecado, não é que o homem não fosse pecador, não. É na consciência. Porque não tinha lei, então o homem fazia o que queria. Mesmo que fosse condenado, ele não tinha nenhuma lei que o regisse, que o controlasse. Então ele poderia até pensar que estava certo, não tinha lei nenhuma. Mas uma coisa nós sabemos. Quando a chegada da lei, onde o pecado abundou, aumentou a salvação e a graça de Deus cobriu tudo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque finalmente chegou a lei de Moisés e depois chegou a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça, o favor imerecido, os evangelhos, a salvação. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a bondade e o favor imerecido de Deus reine em vida através de Jesus Cristo para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos da cidade de Roma, se a lei de Deus foi dada para que o pecado aumentasse ainda mais, e assim a graça e favor imerecido de Deus transbordasse por cima dele, que diremos então, irmãos? Por acaso vamos pecar ainda mais para que a graça aumente muito mais? De modo nenhum, irmãos. Nós que morremos para o pecado, como poderemos viver nele ainda? Ou vocês não entendem, irmãos, que quando fomos batizados ou aceitamos Jesus Cristo como Salvador, na verdade fomos batizados na sua morte? Nós morremos naquele momento que aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. O antigo eu, a minha antiga vida, que são os meus desejos, as minhas vontades, meus sonhos, morreu ali, para que na ressurreição de Jesus Cristo também, nós também tenhamos vida nova, uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus, e devemos andar como um novo homem agora, e não como um antigo homem que só queria fazer as suas vontades. Porque se nós morremos com Jesus Cristo quando aceitamos Ele como Salvador, irmãos, também ressuscitaremos com Ele, quando Ele retornar a este mundo. Sabendo isto, que meus antigos desejos, vontades, sonhos e ações foram enterrados com Cristo na sua morte, para que toda aquela organização do pecado na minha vida fosse também destruída. E eu morro, todos os meus sonhos, pecados, organização, tudo quanto não presta, morre comigo. E só assim eu não sirva mais a meus antigos desejos, ou seja, eu tenho que morrer por dentro, porque aquele que está morto está livre do pecado. Pois como pode uma pessoa morta pecar? É impossível. Ora, irmãos, é justo que se nós perdemos nossa antiga vida, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, também agora estamos vivendo uma nova vida com Ele dentro de nós, determinando tudo. Jesus Cristo, através do Espírito Santo dentro de nós, determina nossos sonhos, desejos, vontades e ações. Tudo é com Cristo, que vive em nós. E se por acaso tivermos nossos próprios sonhos, desejos, vontades, ainda hoje, ainda agora, depois que aceitou Jesus Cristo, é porque nós não morremos e, consequentemente, não aceitamos Jesus Cristo como deveria ser, verdadeiramente. Sabemos com toda certeza que se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então Ele já não pode mais morrer. A morte não tem poder mais sobre Jesus Cristo, porque quando Ele morreu, foi para apagar nossos pecados. E quando ressuscitou ou viveu, foi para a glória de Deus. Assim também, todos nós que aceitamos Jesus de coração mesmo, devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, eu digo,
Não obedeçam mais ao pecado em vosso corpo. Não obedeçam mais aos seus desejos e paixões, irmãos. Vocês estão mortos. Não tem mais vida. Justamente para este mundo. Vocês vivem agora é para Deus. Eu, Paulo, advirto a vocês, irmãos em Roma, e a todos os discípulos de Jesus Cristo no mundo, que se considerem mortos para o pecado. Coloquem isso nas suas mentes, que vocês não podem mais pecar, porque estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se não fizerem assim, vocês estarão perdidos. Portanto, não reine mais o pecado no vosso corpo mortal. Ou seja, em vocês, e muito menos usem seus corpos mortais para fazerem imundície e serem instrumentos do pecado. Mas muito pelo contrário, apresente seus corpos mortais a Deus como instrumentos vivos, mesmo estando no meio de tanto corpo morto ao nosso redor. Pessoas que estão vivas, andando, mas estão mortas para Deus, não fazem as coisas de Deus, fazem só o que o mundo manda. E os membros dos vossos corpos, como mãos, pés, olhos, bocas e ouvidos, sejam usados para executarem justiça e santidade, e não coisas erradas, pois o pecado não tem mais domínio sobre vocês, já que vocês não estão mais obedecendo à lei de Moisés, mas estão seguindo o evangelho da graça, o favor imerecido de Deus. Por isso não há desculpa para pecado. Não há regra para obedecer o evangelho. A única regra é o dom do amor, santidade e justiça. E sobre essas coisas não há lei que se meta, mas sim obediência em amor e em amor. E alguém deve estar perguntando, por quê? Será que temos liberdade para pecar agora, já que não estamos mais seguindo a lei de Moisés? De modo nenhum, irmãos. Será que pelo amor de Deus vocês não sabem que aquilo que nós obedecemos nos transformamos em escravos dele? Então, se vocês obedecem ao pecado, então é escravo do pecado. Eu, Paulo, falo isso como homem, pela fraqueza de vocês, irmãos. Que da mesma forma que vocês serviram também a imundície, fazendo de tudo com seus corpos na prostituição sexual e maldades. Isso é, antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Assim também agora, depois que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, estejam livres da prostituição, da imundície do pecado. Usem seus corpos agora para a justiça, a santificação cada vez mais. Cada membro do vosso corpo, como mãos, pés, olhos, ouvidos e bocas, usando esse corpo somente para coisas limpas e santas. Porque quando vocês estavam no mundo, faziam o que queriam. E nas vossas mentes pensavam que estavam livres da justiça. E me digam só, que recompensa vocês têm agora de toda aquela imundície que nos dias de hoje vocês agora sentem nojo só de se lembrar de quando faziam? Qual é a recompensa que tem? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o fim delas é a morte eterna e o sofrimento. Mas agora, irmãos, glória a Deus, estamos libertados do pecado e feitos servos de Deus. Recebam como recompensa a santificação e no final a vida eterna, graças a Deus, porque a recompensa ou salário do pecado é a morte eterna, em chamas de sofrimentos terríveis. Mas o favor imerecido de Deus, ou dom gratuito de Deus, é a vida eterna para todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Salvador e obedecerem seu Evangelho. Glórias, pois, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Será que vocês não sabem que a lei de Moisés tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele viver? E aqueles que entendem da lei de Moisés sabem que não estou mentindo. Vamos ter um exemplo. O casamento mesmo. Pela lei de Moisés, a mulher está sujeita e submissa ao marido por todo o tempo em que ele viver. Se por acaso ela tiver a ousadia de ser de outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera e terá que ser apedrejada com pedras até a morte. Mas se o seu marido morrer, então ela estará livre do seu marido. E da lei de Moisés também. E poderá ser esposa de outro homem. Assim também, meus amados irmãos da cidade de Roma. E discípulos de Jesus Cristo por todo o mundo. Todos vocês estão livres da lei de Moisés. Porque vocês morreram no sepultamento junto com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, todos nós ficamos livres da lei quando morremos com Jesus Cristo. E por causa da igreja, agora vocês pertencem a outro marido. Ou seja, Jesus Cristo.
como igreja dele. A lei de Moisés morreu para nós. Estamos com aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que finalmente a gente consiga dar frutos para Deus. Porque pela lei de Moisés, que é boa, pura e santa, mas nós homens somos pecadores, maus, ingratos e injustos, não conseguimos dar frutos para Deus. Por isso que todos nós que agora somos discípulos de Jesus Cristo, tivemos que morrer primeiro com Ele, na cruz do Calvário, para que pudéssemos ressuscitar com Jesus Cristo pela fé e assim pagar o débito com Deus de uma vida que devíamos, que foi o pecado de Adão lá no paraíso. Somente assim Deus nos concedeu o Espírito Santo da promessa, justamente para que nessa nova vida que temos pela fé, nós dessemos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador, a gente só fazia o que queria nas nossas paixões, desejos carnais, que são todos controlados pela lei de Moisés. Tudo isso nos controlava para que nós não dessemos frutos, mas eram frutos para a morte. Nós não conseguíamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Na lei de Moisés ninguém conseguia fazer isso. Mas agora que estamos livres da lei de Moisés, porque nós morremos para o pecado, sim, o pecado que através da lei de Moisés estava nos aprisionando para justamente agora, todos nós, já que nós morremos para ele, agora com o Evangelho, com a morte de Jesus Cristo, temos uma nova vida, recebemos o Espírito Santo. Sirvamos a Deus em um novo espírito e não na velhice da letra de Moisés, de ordem por ordem, regra por regra, mandamento por mandamento. Baseado neste pensamento, meus irmãos, todos nós podemos até imaginar, se a lei de Deus dada a Moisés no monte, em vez de ajudar o homem, acabou aumentando ainda mais o pecado do próprio homem, e que o homem só obteve a liberdade do pecado através do Evangelho de Jesus Cristo e da sua morte, lá na cruz do Calvário, então será que a lei de Moisés é pecado? Não, irmãos. De modo nenhum. Isso seria um absurdo. Só que eu, apóstolo Paulo, digo que eu não conheci o pecado senão pela lei. E isso é um fato. Mas vamos analisar um exemplo. Eu nunca conheceria que é errado desejar as coisas do meu irmão se a lei não dissesse: não desejarás as coisas do teu próximo. Entenderam? Se não existisse essa lei de Deus, que era proibido desejar as coisas do próximo, e eu desejasse, então não seria pecado para mim, porque não estava na lei, não tinha na lei isso. Então podia fazer isso, e mesmo sendo errado, eu poderia me considerar sem estar com esse erro, porque não tinha lei. Então o que realmente aconteceu conosco quando recebemos a lei de Moisés é simples. O problema é que o pecado se aproveitou da lei de Deus para despertar um forte desejo dentro de mim, desejos esses que tiveram livre acesso dentro do homem que é fraco e pecador por natureza, e com isso veio a desobediência da lei de Deus. Mas sem a lei, eu estava morto para o pecado. Em um pequeno resumo, podemos afirmar sem dúvida que por algum tempo os homens viveram sem a lei de Moisés. Mas quando chegou o mandamento, a lei de Moisés, o pecado foi revivido e todos os homens foram considerados pecadores e condenados. O resultado disso é que todos morreram, pois todos desobedecendo os mandamentos. Com essa situação degradante, a lei de Moisés, ou seja, os mandamentos que eram para o bem e a vida do homem, se tornaram a morte para todos. Não por causa da lei de Deus, que é pura e santa, mas por causa do homem pecador e fraco. Porque o pecado se aproveitou da lei de Moisés e dos mandamentos e enganou o homem. Pois, incrivelmente, através dos próprios mandamentos, o pecado matou a todos. Porque todos desobedeceram os mandamentos. Portanto, irmãos, a lei de Moisés, dada por Deus, é santa e boa, e os mandamentos santos, justos e bons. Será então que tornou-se bom em morte? De modo nenhum, irmãos. Mas o pecado, para que se mostrasse forte, operou através de mim a morte, pelo próprio bem que a lei de Deus traria, ou teria que me dar. Tudo para que, através do mandamento, o pecado se tornasse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei de Moisés, ou a lei de Deus, é espiritual, mas o homem, eu sou carnal, vendido sob pecado.
Porque nós sabemos, irmãos, que a lei de Moisés que Deus deu é espiritual, mas eu sou carnal, cheio de fraquezas e pecados e erros. Constatando assim que não tinha forças dentro de mim que me ajudasse a obedecer à lei de Moisés. Pois eu não tinha o Espírito Santo quando obedecia à lei de Moisés. Pois Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Então o resultado era assim. O que eu faço, não aprovo. Pois o que eu realmente quero, isso não faço. Mas aquilo que aborreço, isso sim é o que eu faço. E se eu faço coisas erradas que não quero, estou de bem com a lei de Moisés que é boa. Pois já está provado que não sou eu que faço essas coisas erradas, mas é o pecado que habita em mim. Por isso, eu sempre me arrependo depois, porque estou certo que em mim, ou seja, na minha carne, não há bem algum. E de certa maneira, o bem está em mim, mas eu não consigo fazer aquilo que é certo para nosso Deus. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Miserável é o homem que sou. Então, de que me serve a lei de Moisés dada por Deus? Que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo? Miserável homem que sou. Porque segundo o homem interior, ou seja, no meu raciocínio, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros do meu corpo, ou seja, nos meus braços, pés, olhos, bocas e ouvidos, uma outra lei, muito maior, que batalha contra a lei do meu raciocínio e entendimento, que me prende debaixo da lei. É o pecado. Isso mesmo, os pecados que estão nos meus membros. Então, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desses mandamentos da lei de Moisés? Agora sim, sem a lei de Moisés, mortos de novo, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque ressuscitei com Ele, que me livrou da lei de Moisés e me deu o Espírito Santo com o qual posso crucificar minha carne e finalmente me livrar da lei do pecado. Assim que eu mesmo, com entendimento, sigo a lei de Deus, crucificando minha carne do pecado com o Espírito Santo. Mas se deixar a minha carne crescer e eu não crucificá-la com jejuns, orações, voltarei mais uma vez a servir a lei do pecado. Bom entendimento, irmão. Bom ensino, verdadeiro ensino. Não precisa mais pecar. O pecado não tem mais poder. Além de tudo isso, desta garantia de que tudo se acabou, que o pecado acabou na sua vida, o apóstolo João ele também diz mais tarde que, se por acaso nós não temos mais que pecar, João diz, se por acaso nós pecarmos ainda, mesmo assim, teremos um advogado. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda vai nos livrar. Mas que pelo certo não é mais para pecar, não. Só é a lei de Moisés. Agora, com a salvação em Jesus Cristo, com o Espírito Santo dentro de você, você só vai pecar porque você realmente se baixou demais. Baixou a guarda. Porque o poder está dentro de você para não pecar mais, que é o Espírito Santo. O pecado não tem mais domínio, nem tem mais poder sobre você. Mesmo com toda esta garantia, João ainda diz que se mesmo assim pecarmos, então ainda temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, irmãos, este estudo está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 1 a 23. Também na carta de Romanos, no capítulo 7, no versículo 1 a 25. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém? Que estes ensinos passem a ser aplicados dentro de nós, que passamos a viver deste modo, com este pensamento nas suas mentes. Observe que este conselho é dado à igreja, é dado por Paulo à igreja, para que nós começamos a pensar dessa forma. Não tem mais não. Pecado não tem mais domínio não. Então se eu for pecar é porque eu estou querendo pecar. Certo? Na lei de Moisés eles não tinham o Espírito Santo. Seguindo a lei de Moisés, desobedecia direto os mandamentos, estava tudo condenado. Agora no Evangelho não. Você tem o Espírito Santo. Se é que o Espírito Santo habita dentro de você, disse Paulo. Se ele habita, então você tem o Espírito Santo. Não é mais possível você pecar. Mas mesmo assim, se ainda você baixar a guarda, porque é homem ainda, se por acaso acontecer, Deus conhece os corações, sabe, né, que você ainda mesmo assim quis fazer, você faz, mesmo assim tem um advogado para lhe livrar. Nem tudo está perdido.
O homem só vai ser condenado agora, irmãos, depois do Evangelho de Jesus Cristo, do Espírito Santo, se ele quiser mesmo, se ele quer mesmo, para o mal. Porque todas as coisas foram feitas para ele ser salvo, não há como ele se perder. Nem os cegos errarão o caminho dos céus desse jeito, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.